Esse papo de filósofo de rua foi um vídeo que um camarada fez, que ele mesmo que botou o título. Eu não me sinto filósofo de rua, inclusive quando eu encontro pessoas que são filósofos, ou se dizem filósofos, para mim são muito fechadas, muito fora da realidade, falam uma língua que não é a minha língua. Então eu acho bobagem esse papo de filósofo de rua. Pegue tudo que foi de viver, vem cá fora ver o que eu vou te mostrar. Meia hora para o sol nascer, você não vai crer quando eu te contar. TV, espelho, eu saí pra ver. Vi a vida que eles sempre me botaram, mas de um jeito errado, sei lá eu porquê. Viu? Tem estrelas lá no céu, brilhando tão bem, basta olhar com os próprios olhos e tente ser o azul do céu, saber de onde vem. Vamos juntos colorir o mundo. Na estrada eu me sinto um elemento, velho. Só que a maior parte do tempo foi a pé, de carona, caminhoneiro, variando posto, dormindo no acostamento. 2 anos pra cá veio a Conde. Estamos lá no 3º ano. Eu me sinto privilegiado, velho. Comer velha, dá problema. Mas é um privilégio viajar nela, carregar tanta coisa dentro dela. Não daria pra carregar na mochila. Mas quando eu saio pra viagem, velho, não tem como objetivo a chegada. Meu objetivo é a viagem. Então eu saio pra estrada. Os meios são os fins. O destino é a viagem. Quando se percebe a vida como um processo, as velhas distinções entre vitória e derrota, sucesso e fracasso, desaparecem. A gente está indo para a viagem. A gente tem um esqueleto dela. Mas o que vai acontecer, a gente vai descobrindo. Sabe que a primeira parada é em Volta Redonda. A gente não sabe exatamente o que vai encontrar lá. Nenhum evento na Praça Brasil. A gente não sabe nem a hora que vai chegar. Os caras já estão esperando a gente para 5 horas da tarde. As pessoas têm esse vício. Qual é a hora exata? Qual é o dia exato? Que hora você chega? Que hora você sai? Não sei. A gente vai saber. Mais ou menos. E por sabermos mais ou menos, já no nosso primeiro compromisso a gente atrasou. O motor da Celestina começou a dar problemas no primeiro dia de viagem e ainda faltavam mais de 5.000 quilômetros. Parecia que ele estava prevendo quando disse que o que importa é a viagem. Até porque a expectativa da chegada, pelo vício da hora marcada, sempre pode gerar frustração. Esse é o que está andando, é um filtro esportivo. Ele é bom para andar no asfalto. Esse aqui segura melhor a estrada de terra. Agora deu uma folgadinha porque eu meti na gasolina. Mas ele pega. Ele pega. Partiu Volta Redonda. Tem estrelas lá no céu, brilhando tão bem, basta olhar. Chega ali,
É um Pink Floyd no forró, cara. Verdade. Vai ser bom. Eu vou trocar uma ideia, vou chegar primeiro, falo com eles. Tá, eu vou desamarrando aqui as coisas, preparando tudo pra ir lá. Vamos chegar fedendo suando, né? Mas fazer o quê? É, na Celestina, tá ali. Era até pra encostar melhor, velho. Eu parei assim, pra esvaziar, porque ela tá com o motor fraquinho. Ainda tem que aprender com ela mais uma viagem. Depois eu vou passar pra frente pra pegar uma que não dê tanto trabalho. E eu acho que eu vou rifar ela, porque se eu vender, não vai dar a grana que eu preciso pra comprar uma boa, sacou? Então eu vou rifar. Aí boto bilhete de R$10, 5 mil bilhetes pela Federal. Se vender 40 mil, comprar uma boa Kombi e ainda boto ela preparada para carregar o que eu preciso. Porque ela me toma tempo demais, eu tinha que estar escrevendo mais, desenhando mais, não tenho mais original, porque eu estou o tempo todo cuidando da Kombi. O tempo todo não, porque eu também imprimo e tudo, mas não faço novos. Com 19 anos, cara, eu já tinha tentado várias coisas. Fui militar, fui bancário, fui mergulhador, vendedor de um bocado de coisa. E a última tentativa, eu tentava me enquadrar, né? A última tentativa foi a universidade, mas eu sentia tudo muito falso, tudo muito forma, sem conteúdo. E peguei a estrada, fui atrás de um sentido para a vida e comecei a ver que a sociedade é falsa com a gente, ela exige sacrifícios desnecessários, ela promete coisas e não cumpre, cria expectativas que se frustram, não é à toa que as pessoas adoecem. E comecei a botar isso no trabalho, comecei a andar pelo mundo e falar que a sociedade é uma falcatrua, que os valores sociais são truncados, não são humanos, são desumanos. Botava no trabalho, saía vendendo, botava no artesanato. Fiz desses assuntos, o meu trabalho. Com o tempo, eu percebi pessoas me agradecendo. Ah, mas Porra, depois que eu vivo, eu pensei... A galera vive com uma caixinha que quando você fala... Isso não era a minha intenção era só botar pra fora o que eu penso, o que eu sinto, eu preciso botar pra fora. Até hoje, falar né? com o mundo. Sempre, mano, sempre. De repente apareceu uma visibilidade enorme. Nunca pensei em visibilidade. Mas sabe o que é isso? Necessidade. Carência, parceiro. As pessoas têm carência de reflexão. A consciência, velho, é uma coisa que a gente tem que necessita sempre de aprendizado. Aí você vive uma vida igual, todo dia. Todo dia a consciência se incomoda, velho. Já sei isso daqui, eu quero saber mais. Mas tem gente que não se incomoda com isso, né? Se incomoda? Por isso que toma antidepressivo. É, de certa forma. Se incomoda, velho. Claro que se incomoda. Só que não assume que se incomoda. Quando vem o incômodo, acho que é uma falha dela. E acaba porque eu não ficando, consegui, né? Não, toma um remedinho. Toma um remédio. Volta pra fila. Só vai se tocar quando for morrer, parceiro. Quando tiver já velho era. demais, vou morrer. O que eu fiz com a minha vida? Nada. Puta, que merda. Queria fazer tudo diferente. Eu acho que é o sentimento que mais se tem entre os velhinhos. Porra, eu queria ter vivido outra vida. Teu depoimento Tá louco, você velho. fala, né, do rapaz do Eu carro, vi um velhinho sua- falando isso comigo, eu tinha 19 anos, velho. Foi daí que eu fui na secretaria da faculdade e falei, Chocou, me dá né? meus Você falou, documentos. porra. Isso não vai acontecer comigo. Jamais. Eu vou morrer antes desse cara. Eu não chego na idade dele com essa frustração. Eu acreditava mesmo que eu ia morrer. Sério. Mas valia mais morrer do que viver aquela vida. O cara Prefiro viveu, morrer. O cara não viveu, Falei né, isso com cara? 19 anos. Prefiro morrer do que viver essa vida programada que vocês têm aí. Vou procurar um sentido. Vou procurar um sentido. E quando eu não tinha nada e tinha que sobreviver, o sentido já estava ali, eu não tinha nem percebido. Eu já estava satisfeito, não tinha mais angústia. Estava preocupado com o que eu vou comer hoje. Onde é que eu vou dormir? Casa abandonada, construção, marquise. Onde é que eu vou comer? Mano? Bater na porta, pedir um prato de comida. Não tenho trampo, meu trampo não dá.
Isso não é vergonha, não. Meu irmão, Mas as isso é pessoas, eles estudo. querem que você se sinta envergonhado. Parceiro, isso é conceito social, é É, padrão de valor social. Eu não certeza. respeito nenhum desses padrões. Não respeito nenhum desses padrões. Aonde eu devia estar humilhado, eu estava me divertindo. Aonde eu vi o desprezo, eu vi a confirmação de que eu estava certo. Com uma sociedade dessa, mano, eu não tenho o menor respeito para essa sociedade. Por que cargas d'água eu vou querer o respeito para essa sociedade comigo? Eu quero a discriminação, eu quero o preconceito. Construir isso, né, cara? Não quero o respeito da sociedade, eu não respeito a sociedade. Uma sociedade filha da puta, mano, que obriga a gente a conviver com gente abandonada, Isso tudo é com programado, velhinho né, cara? abandonado, tudo programado, mano, dominado, lá de cima. Mas desde banqueiros. anos atrás. Antes eram os reis, agora são os banqueiros. E aí o povo é levado a votar para ter a ilusão de que eles decidem alguma coisa. Obrigado, né, cara? Claro, para dizer que isso aqui é uma democracia. Nunca foi. Nunca foi. Democracia, velho, é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, consciente dos seus direitos, consciente dos mecanismos que ele dispõe para controlar os seus representantes. Isso nunca existiu. Então nunca existiu democracia. Democracia é aboio, velho. Aboio pela mídia. Uma educação programada para ser enquadradora. O cara nunca vai ter a ideia de que é possível construir uma sociedade harmônica. A educação vai dizer para ele que ele tem que vencer. Que o mundo é uma arena competitiva e todo mundo é inimigo. E você tem que vencer na vida. O resultado é que tem vencedores, um punhado e um atacadão de derrotados. A gente não está aqui para competir, parceiro. A gente está aqui para viver, mano. Competir já estraga a vida. Carnificina, Tô né? fora, parceiro. Já viu esse trabalho aqui, né? É foda. É a né? nossa cara. Eu coloquei as letras, velho, do tamanho do tom de voz. Por tão poucos terem tanto, é que tantos têm tão pouco. Muito bom. Quando a voz sobe, a letra aumenta. Muito legal. Maneiraço. É bem a cara do Brasil, né, atualmente. Né? Do mundo, Do parceiro. mundo também, né? Do É que o mundo. Brasil tá... Os países se relacionam com umas pessoas. Tem os ricos que exploram os pobres. Os países se relacionam igualzinho às O ser pessoas. humano sempre foi assim, né? Os Alguém tem que ricos fazer- exploram os pobres. Alguém tem que fazer o trabalho. Simples assim. Os pobres é que tem que se ligar, parceiro. O Gandhi já cantou essa pedra em 1930. Não é preciso derrubar o opressor. Basta parar de colaborar com ele. Você quer um emprego, mano? Tá colaborando. Vai ter um patrão? Ó, tá rolando um... Ah, mas se não tivesse, tá fudido. A ameaça vem pra cima, velho. Vem a porra da ameaça. A ameaça maior, velho. Eu chegar na velhice e olhar pra minha vida e ver que é uma vida medíocre. Mas é normal isso? Tipo, sempre aparecer alguém, oferecer um canto ou não? Não, às vezes é comum, não é normal. Pode aparecer, pode não aparecer. Quando não aparece, a gente dá o jeito, velho. A noite passa, o dia amanhece, segue a vida. Não tem terror, não. A noite sempre passa, o dia sempre amanhece. Você esteja num papelão, no dia seguinte você acorda, levanta, vai pra vida. Para algumas pessoas seria o fim da linha, a suprema depressão. E são pessoas que vão para o seu trabalho, que detestam, que colaboram com o sistema social fudido, vivem pagando carnê, têm uma vida deprimente, tomam antidepressivo. E acham que isso é depressão. Não é. A rapaziada que me conhecia passou a me evitar exatamente por não viver em depressão. Me via na rua, tinha dormido na rua e eu estava brilhando, feliz, contente, contando história, o que tinha acontecido na noite. Aí a rapaziada não aguentava.
Eu sentia que a ideia assim, porra, eu me submeto a um monte de coisa que eu não gosto por medo de descer de patamar. O cara tá no último patamar e tá feliz, tá com o olho brilhando, tá falando entusiasmado, gostando. Não quero mais encontrar esse cara. Não vou mais encontrar esse cara, ele passa a me evitar. Não vi ninguém atravessar a rua, conhecido velho, assim. Me ver na calçada expondo, atravessar, passar do outro lado da rua, depois voltar. Incomoda, velho. O não incômodo incomoda. Eu tinha que estar incomodado, eu tinha que estar infeliz, eu tinha que estar deprimido, eu tinha que estar querendo voltar atrás. Uma pergunta muito comum, cara. Você nunca se arrependeu, né? Eu fico pensando de quê? Arrepender de quê? Nunca pensou, nunca lembrou da sua cama, da sua casa? Eu não sentia como minha cama, nem como minha casa. E nunca. Podia estar acordando ensopado de chuva. E não lembrava que na casa do meu pai e da minha mãe tinha conforto. Porque ali o desconforto era muito maior e era interno. Então o desconforto externo era pouca coisa, né? Eu estava descobrindo o mundo, descobrindo a vida, outras formas de viver, de pensar, de existir, de sentir o mundo, de me relacionar com as pessoas, muito mais sincera, muito mais clara. Esse é o que eu negócio, o mundo é assim mesmo. Convence a gente que a gente só pode ser feliz consumindo, tendo conforto, pagando crediário, tendo emprego com patrão, horário, cobrança, ameaça. O medo é um implante paralisante. Ou pelo menos se escolhessem melhor os seus medos, né? O medo de uma vida medíocre, de uma vida sem significado. Mas o medo implantado é o medo da falta do patrimônio. Ao invés de você continuar descendo, você joga pra direita. A pista que se você descer, vai sempre nela na mão da esquerda. Você vai chegar no ponto que vai ter a placa, entrada pra adulto, aí não tem erro não. Não tem uma saída para adulto que é pro Rio e tem outra que é pra São Paulo. Então, pra cá, aí você passaria por esse viaduto aqui. Aqui você já pega esse sentido de São Paulo já. Beleza. Tá beleza? Tente ser o azul do céu, saber de onde vem. É um carro, velho. Carro incendiando. É um Fiat Uno, ó. O nome do texto é Sentimentos Falsos. Mãos pobres costuram todas as roupas que se vestem. Mãos pobres colocam asfalto nas ruas e cimento nas calçadas. Fazem tudo o que se vê na cidade e no campo. Constroem escolas, casas, hospitais, clubes, mansões e favelas. Mãos pobres instalam encanamentos de eletricidade. Fazem móveis e aparelhos. Mãos pobres buscam os doentes e os feridos para serem atendidos e cuidados em primeiro lugar por pobres. Mãos pobres enterram os mortos. São os pobres a base de toda a sociedade. Sem eles, nada funciona. Apesar disso, o pobre se sente inferior. E o rico, que depende de pobre para tudo, se sente superior. Sentimentos falsos, implantados em nós pela mídia, pela cultura do consumo, para que a gente se submeta conformada a uma vida massacrante e à exploração, sem perceber sua importância na estrutura social, acreditando valer pouco ou nada, impotência planejada. O medo dos poucos de cima é os muitos de baixo começarem a pensar por conta própria e verem com olhos próprios a realidade além do que é mostrado. A estrutura social do jeito que está precisa de ignorância e desinformação, de miséria e abandono, para que se aceite a exploração e a vida sem sentido. Precisa do medo que paralisa, dos entretenimentos que ocupam e dos desejos de consumo que desviam o pensamento. A união, a cooperação e a consciência das populações é o pesadelo das elites e a libertação dos povos. Aí sim, ó. Sabe onde agora? Daquele cantor lá, o Criolo.
Pode crer. Mano, ele tem umas músicas assim, mano. Às vezes o cara é mais ou menos assim. Ligado. Tem muita gente nessa função, velho. Nós estamos em tempo de esclarecimento de consciência. Esses dias aí eu tava ouvindo MC também. As próximas gerações vão trabalhar muito com informação, velho. Você gosta do que você faz, o mais claro, importante velho. é isso. É isso que eu falei com meus filhos. A escolha é pra trabalhar na vida o que você mais adorar, velho. Não se importa com a grana, a gente precisa de muito pouca coisa na vida, velho. O que a gente mais precisa é abstrato, não custa dinheiro não, satisfação, é afeto. Amizade. Velho, eu tô há 38 anos na rua. Eu posso voltar em qualquer lugar que eu fui que eu vou ser bem recebido, com um sorriso, mano. Sacou? É isso aí. Obrigado, campeão. Ô Edu, que lugar é esse aí que a gente vai ficar aí? Rosa Preta. Rosa Preta? O nome tem estranho. É, um tatu e é um bar. O Rosa Preta é o estúdio do Alex. O Alex é aquele cara trabalhador, filho de gente trabalhadora que veio do Nordeste pra São Paulo pra trabalhar. Ele é o típico cara que cobra o escanteio e faz o gol de cabeça. Aí você faz faxina? Faz faxina, lava o chão, já tira o lixo, pinto parede, entendeu? Conserto fechadura. Se tiver que fazer, eu procuro, né? O que eu não sei, às vezes eu peço ajuda, né? Tenho bastante amigos, cada um faz uma coisa assim, a gente se junta, né? E, põe a mão na massa mesmo, né? Faz a parada acontecer. Então, eu conheci o Edu, foi assim, foi no Facebook. Eu entrei lá, como todo mundo tem um Facebook, um canal do Facebook, eu entrei lá, vi um cara falando uma palestra, falando com uns repórteres, né, assim, e me chamou a atenção, né, aquele jeito dele se expressar, né, um jeito meio que do povão, sabe, que o povão quer ouvir, que o povão consiga entender aquela mensagem, tá, né, não que ele é um vidente, que ele é um profeta, que o cara é um mágico de osso. Não, ele falava coisa da realidade que está acontecendo hoje aqui com a gente. E aí eu peguei aquele nome dele e comecei a pesquisar na internet, no YouTube, e fui vendo vídeos deles. Eu passei um domingo, na verdade, no computador, fiquei até com a bunda do Eno ali, olhando as palestras. Eu não vou falar palestra, porque até então ele mesmo fala assim, cara, eu não tenho o objetivo de ser um palestrante. As pessoas que falam, né, convida ele para fazer a palestra, mas o intuito dele não é isso daí, tá? Ele não é palestrante. Até então tem vídeos que ele relata, falando, não sou palestrante, tá? Né? E aí eu fui vendo, fui pegando coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Eu sou uma pessoa que observo muito, sabe? Tem a frase dele, observar e observar. E fui vendo os vídeos dele e tal, né? E achei um negócio interessante, tá? E fui passando para as pessoas, amigos meus, né? Que estamos vivendo esse ponto crítico, né? Do Brasil, do país e do mundo também, né? E essas pessoas estão na rua devido a esse problema, né? E os outros problemas que levaram as pessoas à rua são problemas com drogas, né? Problemas mentais, violência e a perda da autoestima, né? Então a gente pode ver que tudo está bem relacionado ao poder que você tem, né? De você comprar, de você ter problema daquele velho capitalismo. É isso, né? Se você não tem poder de compra, você não tem nada, né? Eu não larguei nada, velho. Eu agarrei a vida, porque tudo que eu tinha estava me atrapalhando, eram correntes. Eu só vi cair nas correntes. Quem diz que eu larguei tudo são pessoas apegadas nesse ponto. Aquilo estava me atrapalhando. Ali, naquele meio, eu vi o mundo falso. Eu não vi o mundo. Sim, então. Era tudo mentira. Quando eu caí na miséria, foi que o mundo passou a ser sincero. Foi na minha indicância que eu vi o mundo do jeito que ele é. Antes disso, eu não via. Não via. Eu via como me mostravam. Eu só pude ver lá, na miséria. Porque lá, ninguém finge pra mim. Não, ali enquanto eu tô bem vestido, tem gente fingindo pra mim. Sim, não, isso aí é o tempo todo. Então, eu preciso da miséria para poder enxergar o mundo. É muito mais fácil para mim esclarecer uma pessoa da parte baixa do que da parte de cima. Porque a da parte de cima não quer entender. Ela usufrui de privilégios que são oriundos da exploração, da miséria e da pobreza. Ela vive. Então eu não tenho nada que falar com ela. Também não tenho raiva deles, não. Só não tenho papo com eles. Eu já reduzei 3 TEDs, mano. Porque você só fala só com milionário.
E os caras ficam putos. Acham absurdo você, um merda social, recusar um evento tão importante quanto um TED. Porque eles não estão... Aí, beleza. É porque eles não entendem os valores que eu tenho, velho. Eles têm os valores convencionais. Eu tenho outros valores. E a gente vai ficar na base. A gente vai ficar igual a sua camiseta. A gente tá aqui, ó, trabalhando com a Maria Rendeira, com o Riff. A gente vai continuar construindo essa base forte, que é onde a gente... Isso é muito abstrato, né? Não, eu digo assim, ó, esse tipo de oratória, esse tipo não. Mas sabe como é que a minha oratória se formou? Mangueando. Eu tinha que escutar meus filhos e eu saía toda noite pra rua, pros bares. Não podia botar de dia porque a guarda tomava. Então eu saía isso na o noite. quê? 90, 2000? De 80 já era? 95 eu manguei. São Paulo? De 80, não. Pô, minha primeira filha nasceu no Espírito Santo, a segunda nasceu na Bahia, o terceiro nasceu em Minas Gerais. Isso se movimentava, velho. Quando parava de vender, que o dinheiro não dava para comer a alimentação que eu queria, que era orgânica, arroz integral, tudo caro. Eu tinha que escolher, ou eu pago o aluguel e as contas, e vou comer cesta básica, comida industrial, ou entrego a casa e vou comer a comida que eu quero. Eu entregava a casa, ia pra rua com meus filhos dormindo em papelão. E a gente ia comer no restaurante natural, arroz integral, ia na xepa da feira. Meus filhos nunca comeram enlatado por minha conta, nunca tomaram refrigerante, nunca chuparam uma bala, nunca botaram alimentação industrial na boca, até chegar na adolescência. Tiveram sim, formação de saúde massa. Você conseguiu... E um de cada lugar. Fazer a redoma. Quando eu me separei, o casamento acabou com 8 anos, eles escolheram ficar comigo. O menorzinho estava com 4 anos. Aliás, foi a época que eu melhor me alimentei na vida. Mas aí tem um próximo passo, aí eles caíram no mundo dos prédios, dos negócios, dos números, das cifras. Como é que foi administrar isso? Aí é problema deles, velho. A minha tarefa foi receber essas figuras até que eles possam se segurar. Aí você, eu sou responsável por eles enquanto eles não se seguram. Deu pra eles tudo que eles assumiram autonomia. Não vê isso. Não, eles estavam vendo, mano. Não precisava dizer nada. Eles estavam na rua comigo, dormindo em papelão. Eles estavam vendo a realidade. Eles não estavam fora da realidade como eu, não. Eles estavam dentro da realidade. Sim, a certo ponto, eles já tomaram asa. Eles viam os miseráveis como iguais. Então eles distinguiam eles pelo caráter. Eles não tinham preconceito contra o maltrapilho. Eles faziam parte dos maltrapilhos. E quando eles foram ascendendo na escala social, eles mantiveram a sensibilidade. Vibrando um bom lugar, caminhe sempre do lado de quem te faz crer que é possível voar, viu? Dali para Itapema são quantos quilômetros? Uns 105. Mas onde que eu pensava que você estava mais perto? Não. A gente está vindo de Guarulhos, São Paulo, sem parar. Do Ligação Conrado, Ipanema e Leblon, também Tijuca, Catupi, Taquarata, que Andaraí. Não sei o que é Zona Norte, Zona Oeste ou Zona Sul. O Rio de Janeiro pra mim é somente o Ligação Conrado, Ipanema e Leblon, Tijuca, Catupi, Taquarata, que Andaraí. Eu não sei o que é Zona Norte, Zona Oeste ou Zona Sul. O Rio de Janeiro pra mim é somente um sonho que não vale a pena, que não sai de cena não, que se pendurou. Sonho que não envelhece, sonho de hoje em dia não sai do computador. Olha o break. O louco
é que essa nem foi a pior briga. Pô, tem que respeitar a sua opção, velho, mas eu teria vergonha. Mas a gente chega lá. Que isso, rapaz? Cadê a educação, cara? Cadê a educação pra receber a galera? Que porra é essa, meu irmão? Esse é o Juarez, que é amigo do Gustavo, que deu uma moral enorme na arte visual do filme. O Juarez não conhecia o Eduardo e deu o mole de falar pro Eduardo que, como patrão, não permitia ouvir desaforos de empregado. Contou ainda que uma vez queria pegar de porrada um moleque que tomou sorvete em seu estabelecimento e não tinha dinheiro para pagar. Aí, vocês imaginam. Na rua ele é esculachado. Do meu ponto de vista, eu concordo que ele tem os motivos dele. Concordo. Se eu levar em conta eu só digo o seguinte, a atitude... revoltado e querendo dar porrada. Tudo bem, eu também. Mas a atitude dela incentiva isso. Irmão, a atitude dela está dentro de um sistema social. O sistema dela, no meu ponto de vista, dentro de um sistema social. Se você individualiza, você não vê o todo. Não, eu estou individualizando, eu entendo perfeitamente o que você está falando. A sua raiva. Não foi uma raiva, cara, mas foi assim. Você queria bater no moleque? Não, eu não queria bater, eu falei, lógico. Meu irmão, o moleque você me rouba, entra no meu estabelecimento. E ele vai embora, porque ele já foi roubado. Eu não fui roubado. Aí não justifica. Eu tive todos os meus direitos respeitados. Mas eu também, mas nem ser humano teve a permissão de ser. Mas o fato de ele ter te roubado... permissão de ser humano, parceiro. O que eu levo em conta, velho, é a estrutura que produz miséria e criminalidade. Se ele querer pegar meu pai, ele vai resolver do meu ponto de vista. Por causa de um sorvete, mano. Por causa de um sorvete, velho. Tem que respeitar a sua opção, velho, mas eu teria vergonha. O incentivo tá na condição dele nascer, velho. O incentivo já começa ali. Se você for pra cadeia, 99% das pessoas que estão ali sofreram crime da sociedade antes de tornarem criminosos. A estrutura da sociedade praticamente cria criminalidade e a gente fica se pegando embaixo. Quem sofre as consequências fica se pegando. Você não vai contra a sociedade, você vai contra o moleque. A consequência. Você não leva em conta que a publicidade produz isso não, né? Concordo. Há um pensamento baseado no próprio interesse e não no interesse coletivo. Pelo interesse coletivo, mano, era preciso ter um investimento maciço em educação. Um investimento fácil de fazer, é fácil, só que não é interessante, cara. É um investimento fácil. Aí não fica fácil explorar. É mais fácil explorar com a ignorância. Então é preciso plantar a ignorância. Porque ele já está com a alma marcada pela violência social. Mas eu acho que a atitude dela incentiva isso, ela poderia minimizar. Não, mas enfim. Meu irmão, você pode matar o moleque. Tem 10 para entrar no lugar dele. Tem. Era o que eu ia te falar, a reportagem que eu vi uma vez, que eu fiquei de cara. Seu ímpeto vingativo do que resolver o problema. Não, eu fiquei de cara com uma reportagem que eu vi uma vez, tipo assim, qual é a maioria de consumo de quem usa cocaína? Eu morava na rua muitas vezes, eu era um largado, hippie. Então eu não tinha crédito, pelo contrário, era suspeito e via muito frequentemente o desprezo na cara das pessoas. Quando você sai para vender artesanato de mesa em mesa de bar em bar, você encontra muito desprezo no olhar das pessoas. E no comportamento também, na rua, seguranças, polícia, sempre agressividade, sempre desprezo, sempre maltrato. Mas aquela coisa, eu vi o olhar de desprezo para mim porque eu não cumpria com os rituais sociais, eu não vendia minha consciência, eu não desejava mais do que eu precisava, eu queria um sentido para a vida muito acima, muito além da propriedade, do conforto material, eu queria um conforto interno. Então o olhar de desprezo não me diminuía em nada. A única coisa que me incomodava nos olhares de desprezo, que eram muito frequentes, eram os sentimentos dos meus iguais, porque esses sim se sentiam humilhados, revoltados, porque tinham sido condicionados à sensação de inferioridade. Eu não, eu ao contrário, eu sou originário de uma classe que é induzida a sentir sentimento de superioridade. Então, quando eu via o desprezo na minha direção, eu achava graça. Porque eu sabia que o meu tamanho não era aquele que a pessoa estava pensando. Eu estava vendo aquela pessoa com mais profundidade do que ela estava me vendo. Então, aquilo não me diminuía em nada. Na verdade, a função da riqueza é o serviço coletivo na direção da harmonia social. Uma sociedade onde ninguém seja abandonado. Uma sociedade onde não haja motivo para revolta. Uma sociedade onde a gente possa conviver harmonicamente em paz. E aí, materialmente resolvidos, desenvolver outras potencialidades que a gente tem que são mais espirituais do que materiais. Parar de tratar com o esgoto e começar a tratar das plantas, da superfície da terra, desenvolvimento de percepção com outras civilizações, coisas que
tem que estar num patamar melhor que isso aqui. Sacou? E é nessa função que a gente está. A maioria sem ter consciência disso. Alguns, muitos, com plena consciência. E alguns participam positivamente sem ter consciência que estão participando positivamente. Eu lembro que eu estava conversando numa roda assim com umas 8 pessoas, 8 colegas, alunos como eu. E de repente eu lancei a ideia assim, cara, eu não acho justo a gente ter que obedecer a alguém bem idiota só porque ele nasceu primeiro. A roda se desfez. E o mais amigo falou, cara, você não pode falar essas coisas não. O mais amigo, você não pode falar essas coisas. Mas esse major não é idiota, eu estava falando de um certo major. Tem, porra, injusto isso, ter que obedecer a ordem desse idiota só porque ele nasceu primeiro. O meu amigo não quer pensar nisso, velho, dispersa. E o mais amigo se preocupa, cara, você não pode falar assim. Então já tinha uma defasagem muito grande, sacou? Você quer o que a mídia te condicionou a querer, você vê o mundo com as lentes que a mídia plantou na sua cara. Você tem os preconceitos que foram embutidos em você. A sua mãe ligava a televisão para ter paz, para fazer o almoço. E os publicitários brincavam com a sua mentalidade. Desde criancinha. Nenhuma escola apresenta a sociedade como tendo um objetivo de ter harmonia. Todas elas te preparam para ser um competidor no arena, velho. O mundo é uma arena competitiva. Essa é a mentalidade imposta por empresários, mega empresários e banqueiros. Ele precisa de gente trabalhando para eles para se manter lá, ganhando os interesses dele, né? E aí cria uma elite dominante, com essa mentalidade, que olha para o pobre como se o pobre é pobre porque não se esforça. Ele não vê a causa da miséria na própria estrutura social. Ele culpa a vítima. Mas isso os impérios antigos já faziam. Culpar a vítima é a coisa mais velha que existe. Só que aí você tem o controle da educação, ou seja, o nível de instrução das pessoas, você tem o controle das comunicações, formando a mentalidade, apresentando as pessoas que querem justiça como inimigas da sociedade. E aí você cria as mentalidades, velho, e os comportamentos que a gente assiste por aí. E se a gente não toma cuidado, muito cuidado, a gente também reproduz. Ah, e depois do momento de tensão, ficou tudo bem entre o Juarez e o Edu. E vida que segue. Ou melhor, viagem que segue. Ele edita, ele edita. Ele edita, esse é ótimo. Tem estrelas lá no céu, brilhando tão bem, basta olhar com os próprios olhos e tente ser o azul do céu, saber de onde vem, vamos juntos colorir o mundo. Para começar, não é que eu não me conformo, eu não me adequo, eu não consigo me adaptar a esse sistema. E eu tentei de todas as maneiras, mas não dá, não consigo, não tem explicação para isso. Eu fui procurar um sentido e a vida foi se fazendo por si, observando as coisas, aprendendo, entendendo por que a sociedade é tão injusta. Quem que tá badejar, vem com nós porque nós é tão nós desde quando nós nem era nós. Quem que tá badejar. Olha o formato da ilha, velho. Por onde nós entramos. Onde nós estamos. Do lado. É, aqui a gente passou por aquela serra, velho. Eu não quero voltar por ela não, quero voltar por aqui, ó, velho. Essa aqui é a Joaquina. Sacou? Tem uma passagem da lagoa por aqui, ó, que pega a Joaquina. Por aqui por dentro. Joaquina? É, Joaquina. Esse cara pessoalmente, Sim, cara, lá no Marinho, sempre massa. Essa noite fomos dormir na casa do Maurício. A casa do Maurício é quase um estúdio de arte com as obras da irmã, Aline Golbe, que faleceu jovem aos 28 anos. Ele diz ter como missão de vida propagar a arte da irmã. E nesse desejo de esquecer, que ele esquece o nome, esquece tudo, vira Alzheimer. Maior índice de Alzheimer entre os militares, maior índice de suicídio entre os bancários. Porque trabalham com nada, com vazio.
grana alheia, são obrigados por cobrança de plano de meta a enganar as pessoas, empurrar fajutice para o banco tomar dinheiro. E se ele não fizer isso, ele está fudido. Isso é uma violência com ele está violando a consciência dele. Ele vai se angustiando. Intrinsecamente eles sabem como o sistema de repente bancário funciona e os outros que são os clientes dos bancos estão sendo... Que é isso? Essa é a nova dança. Eu vi também que a... Explica aí, Pepe. O que está acontecendo, Pepe? Estão dançando aí, cachorrinho. A nova dança. Essa aí é minha xodózinha. Eu até tirei, ela tava em outra camiseta, tá ligado aí? Pode crer. Preservar ela. Como essa? Tem uma diferença na malha, né? Tem. Mas é mais leve. Você não sabe nem o que fazer com isso. Eu uso, irmão, eu uso. E coisa. Chegamos em Santa Maria tarde da noite. Ficamos na Casa 9. Lá o forte da rapaziada é a arte. Fazem música, teatro, performances em geral. A Casa 9 é uma casa coletiva. De coagular, de liberar toda energia nuclear. Seus habitantes chegaram a se vangloriar de poder destruir o próprio lar. E o planeta azul está fora de órbita, chuchu. E o planeta azul Esse é só por agora, depois tem mais algumas coisas. Estamos esperando para vocês. E aí acaba todo mundo pensando como é controlado. Até os que contestam a sociedade. Nós estamos numa sociedade que induz a gente ao confronto. Há pessoas que querem mudar a sociedade através do confronto. Vai mudar alguma coisa? E a polarização política? É confrontar, disputar. São revolucionários que não são revolucionários, são colaboradores inconscientes. Porque aí o sistema aponta para eles e fala, tá vendo? Eles podem falar assim porque isso aqui é uma democracia. Na verdade, eles podem falar assim porque não tem nenhum poder de mobilização, né? A língua da massa eles não sabem falar. E aí eles pensam que estão contestando e estão colaborando. Estão servindo para confirmar uma fachada, uma farsa. Como se isso aqui fosse uma democracia, que nunca foi. É preciso fazer a revolução primeiro dentro. Se você não fizer, não adianta nada, cara. Aí você vê os caras cheios de vaidade, cheios de verdade, convencidos de que são superiores porque tem academia. Não olha para as paredes da casa deles e vê os serventes de pedreiros. Não vê na própria roupa a mão do pobre, não vê na comida que come a mão do pobre. Se sente superior, foi convencido pela faculdade. Olha que revolucionário. Ele quer liderar as massas, quer conduzir as massas. Aí que eu brinco, né, cara? Com essa linha que tu fala aí, tu quer conduzir as massas, mano? Vai entregar pizza. Assim você conduz massa. Conduz a massa. Vamos conduzir as massas. Vai entregar pão. Assim você vai conduzir as massas, porque na favela ninguém entende o que você fala.
E você ainda fica puto com eles. Quando eu vejo uma pessoa maltrapilha, desdentada, analfabeta, eu não vejo um ser humano inferior, eu vejo uma pessoa que foi roubada nos seus direitos. É vítima de crime social. Eu sou melhor do que alguém, porque se alguém foi roubado eu não fui. Se você tiver acesso à universidade, você tem uma responsabilidade. Se tiver acesso a uma coisa que é negada para a maioria. Você não é melhor do que eles, pelo contrário. Você é devedor deles. Eles que mantêm a universidade funcionando. No entanto, as pessoas passam por eles sem nem olhar para a cara deles. Eu tenho um prazer imenso em fazer palestra em favela. Porque são pessoas que têm muito mais facilidade de entender o que eu falo, sacou? A respeito da sociedade. Ali eu não preciso medir minhas palavras. Na universidade eu preciso. Porque eu posso revoltar alguém. E se eu revolto alguém, essa pessoa deixa de assimilar o que eu estou falando. Eu não quero ofender. Não é útil. Teve uma vez que em João Pessoa eu cheguei e o cara tinha marcado com um pintor de pintar uma cerca enorme que tinha lá. E eu cheguei com esse papo, aí me arruma um prato de comida. Ele, pô, sem trabalhar? Eu falei, não, se tiver trabalho aí, eu faço qualquer trabalho. Você pinta uma cerca? Eu falei, pinto. Ele falou, pois então, eu marquei com o pintor, ele não chegou, tá aqui, ó, a tinta, o pincel, pá, vamos lá ver a cerca. Eu olhei a cerca, falei, velho, vai levar umas 5 horas pra pintar essa cerca. Eu falei, tudo bem, velho, você encara? Eu encaro, mas são 5 pratos de comida. Eu falei, não, tudo bem. Eu já tinha dado papo pra ele que eu não pegava em dinheiro, né? Ele não tinha acreditado. Mas não falou nada. Me deu o serviço e eu pintei. Pá, uma mão, secadinha, segunda mão, secadinha, terceira mão. 5 horas. Aí fui lá, já tava o prato de comida. Aí eu terminei de comer e falei, ó, você pode voltar pra pegar os outros 5 pratos de comida, tranquilo, velho. Mas esse serviço que você fez vale muito mais do que 5 pratos de comida e botou um dinheiro na mesa. Eu era moleque, não tinha filho. Eu levantei as 2 mãos e falei, ô meu irmão, não pega isso aí não, velho. Pode guardar essa porra, você não tá acreditando não? Aí ele chamou o cozinheiro. Ô fulano, ele não pega dinheiro mesmo não, ele é maluco. Eu estava passando João Pessoa, ia passar 1 ou 2 dias, fiquei uns 5 dias, que era um prato de comida por dia. Fiquei para comer a comida que eu ganhei pintando a cerca. Já está separando. Vamos fechar esse aqui? Tá. E eu queria saber quanto é que tá esse. 15. E esse? 8. É, porque essa capa aí eu faço na mão. Eu compro o papel A1, corto no estilete, sabe? E depois eu imprimo à mão também, na serigrafia, cada capa. Esse aqui eu faço no original na caneta e depois é xerox, todo xerox. Por isso que ele pode ser mais barato. Hoje mesmo alguém falou, ué, mas esse aqui é maior, é mais barato? É. Tá, vou levar esse. A Kombi também é muito mais barato do que aquele carrinho humildinho, espremido assim, que parece que o cara frear vai capotar de frente, sabe qual é? A Kombi é muito mais barata, velho. É muito maior, E é muito bom, mais né? barata. Tem até um cheiro diferente. De gasolina. A caneta. É um prazer te escutar sempre. Pode crer, obrigado. Eu só falo óbvio. O prazer eu acho que é porque você já sabe tudo que eu tô falando. Valeu. Massa. Cara, cada um abre seus próprios olhos quando deseja abrir, né, velho? Ninguém abre os olhos de ninguém. Seja com 20, seja com 80. Eu tenho 20 reais. 8. Eu quero esses 3. Daria 24. Você fica devendo 4, tudo bem? Tudo bem. Massa. Tranquilidade. Bom proveito. Muito obrigado. De nada, velho. 8. 8? Isso. Ah, eu tenho 7 quilos, cara. Fazer o quê, né, parceiro? Eu ficar devendo 1. Tá. Eu queria que tu, então, já que tu tá fazendo essa gente... Tu tem caneta, mano? Assim, Não, eu tô de bobeira mesmo. Tem caneta aí? Não tenho. Eu também não tenho. Alguém tem uma caneta? Ninguém tem uma caneta. Ô, velho, uma vez eu tive uma escritora me visitando, velho, e eu tava com um grupo em casa pra passar um filme e ela veio, uma velhinha, com escritos ótimos. Helena Ortiz, aliás, acho que é gaúcha. E ela chegou e deu um livro pra cada pessoa. E para cada um que ela dava o livro, falou, não me pede mais para escrever nada aqui não, porque tudo que eu tinha que escrever já está escrito aí. Sacou? Isso é uma convenção, mano. Olha a caneta aqui, se você ainda quiser. Não, acho que eu... Pode crer, velho, adoro assimilação. Como é seu nome, velho? Hein? Ah, você me deu o quê? Tirei 10. E eu? 10 conto? 10 reais? 10 pila. Pra esse daqui. Ah, tá.
Eu tô vendo um monte de coisa aí. Você vê que eu sou meio confuso, né, velho? Faz parte. Massa, massa. Ainda bem que você lembrou, né? Tem gente que fica tímido, pô, o cara não me pagou e vai embora, não fala nada. Filho da puta, mordeu de 2 conto mil. E sai falando aí, né? Ainda sai falando, velho. Dele falar, cara, pô, o cara é viajante, mano, esquece as coisas. Fala, mano. E aí? Eu sou das artes também. Tranquilidade. E se precisar de alguma manutenção na Kombi, coisa assim, que tá na banda aí, tu me liga daí que a gente dá um... Pô, mano, mas amanhã eu vou procurar exatamente a manutenção. O acelerador tá agarrando, o cabeçote tá desregulado. Só meio ligado aí. Tu regula o cabeçote? Ui, irmão, é só que precisa. Acho que eu tô andando com 3 cilindros. Falhando. Não tá falhando não, tá até bom. Mas fraco, muito fraco, velho. Subidinha que eu andava de terceira tem que ser de primeira. Então, daí tu me liga. Eu tava me sentindo fenemê. Tu pegou o fenemê? Coisa assim, e eu venho, te acho em algum lugar, a gente leva lá e dá uma manutençãozinha. Tchau e graças. Massa. O Harry, eu acho que ele tem aquela parada de que vê no celular o mapa, sabe como? De repente nem precisa se dar o trabalho, não. Se tem mapa eu chego, velho. BR que vai pra universidade ali. Pô, massa, massa. Amanhã eu vou baixar lá. Pô, caiu do céu, mano. Então tá. Massa. Aí conversamos melhor. Se conversamos melhor. Valeu, velho. Tá teu nome aqui, né, velho? Claro. Sim, tá aí. Massa, massa. Valeu. A gente baixou lá, mas quem deu baixa de vez foi a Celestina, que precisou ficar internada. Com isso, para seguir viagem para a palestra na Unipampa, junto com o Mujica, a universidade mandou um carro oficial. O Rock também ficou e não pôde conhecer o Mujica. Desculpa aí, vamos tirar uma fotinha, não? Velho, eu acho que vai fazer fila. Vamos tirar uma pizza aqui, então. Pessoal, 2 vai abrindo aqui e nós vamos levando. 2 abrem o caminho. Vamos lá. Com licença, pessoal. Vamos dar licença. O que vai sair na fotinha? Já pega. Cuidado aí, cuidado aí. Vou dar licença, pessoal. Mi generación, porque alguna vez fui joven, cometió un error grueso. Pensó que el mundo cambiaba si cambiábamos las relaciones de producción y de distribución, y no nos dimos cuenta del papel que cumple la cultura en la conducta de la gente. Me estoy refiriendo no a la cultura que te enseñan los maestros, los profesores, o lo que te enseña la maestra, sino la cultura subliminal que se absorbe inconscientemente del medio ambiente. Esa campaña de marketing que te golpea todos los días, que si tienes arrugas te la vas a sacar de una crema y tienes que salir a comprar la crema nueva, que si eres gordo lo vas a arreglar con una bicicleta, que tienes que hacer gimnasia y pierdes la gordura, y así sucesivamente, y compra esto y compra el otro, y cambia el celular todos los días, porque va a ser distinto, y así tú vives pagando cuenta, y no te alcanza, y como no te alcanza tienes que trabajar más, y como tienes que trabajar más no tienes tiempo para tu hijo, y quieres que a tu hijo no le falta nada, pero le faltas tú. No puedes perder una hora con tu hijo. Que se você não fizer o que vai fazer, você vai perder status, você vai perder o seu lugar, vai ganhar um mau status de chefe, e aí você massacra os sentimentos. E depois não entende de noite, quando você vai dormir, de onde vem aquela angústia abissal. É porque você está dando valor à razão.
em cima do sentimento. E aí você vai para o antidepressivo. Assim como zilhões de pessoas consomem toneladas de antidepressivo. Eu acho que por conta disso é um massacre do sentimento pela razão. Eu inverti esse sinal, esse processo. O meu sentimento está muito acima da minha razão. Eu não permito que a minha razão se meta a entender o que ela não é capaz. Explicar o inexplicável, conceber o inconcebível, impor sob ameaça. Eu falei com a minha razão, desce daí. O sentimento vai resolver. Você vai assessorar o sentimento. O sentimento decide o que eu vou fazer com a minha vida e a razão vai dar um jeito de botar em prática o que o sentimento decidiu. E com isso eu ganhei paz comigo mesmo. Não ganhei paz com o mundo, certamente. Mas comigo mesmo eu ganhei. E é dessa que eu preciso, não preciso de paz com o mundo. O mundo a gente dá olé nele. Agora na minha consciência eu não posso dar olé. Eu tenho que viver de acordo com a minha consciência. Qual é o trabalho mais importante, mais imprescindível da sociedade? É o trabalho braçal. Se não for o trabalho braçal, a gente não se veste, porque é pobre que costura as roupas. A gente não come, é pobre que planta, pobre que colhe, pobre que transporta, muitas vezes pobre que prepara. Não teria esse chão aqui, não teria essa fiação aqui. Os eletricistas, os pedreiros, cada parede que eu vejo os ajudantes de pedreiro. O pobre constrói a sociedade inteira. Quem bota o asfalto na rua? Quem bota os postes, eletricidade? Quando quebra alguma coisa, quem você vê lá? Os uniformizados pobres. São a base da sociedade. Então, o ensino público é feito para oferecer esse trabalho braçal tão fundamental à estrutura social, sem considerar que estão roubando os direitos constitucionais dessas pessoas. Essas pessoas têm direito constitucional de chegar na universidade, se quiser, mas são impedidos por um sistema social empresarista, desumano. Voltamos em Santa Maria para resgatar o Roque e a Celestina. O Eugênio deu uma moral muito grande na Celestina. É o típico cara que faz com amor o trabalho. Ama tanto que até mora, junto com a esposa, na oficina. Celestina de volta, rock and roll de volta, família completa. Agora sim, partiu Porto Alegre. Colher sorrisos numa noite linda de um lugar qualquer, cercados de gente do bem, a mente positiva. A gente está precisando chegar no Sarandi. A gente pega a Assis Brasil por aqui? Pega. Quem nos deu abrigo essa vez foi a galera da Conceito Arte, que fica no Sarandi, periferia de Porto Alegre. Lá a galera desenvolve trabalho com plantas e promove muita atividade cultural pra molecada local. Aí, velho, utilidade pra sapato. Quebrou um, pega o outro e planta. Já viram. Muito massa, né? Chorão? Chorão, pô. Tinha que ser. Pelo menos na divisão. Rolou velho. Dá até pra marcar alguma coisa na quarta. Tipo uma palestra. Na quarta eu gosto. Bota uma cerveja aí, porque vem gente pra caralho, vai vender pra cacete. Isso. De repente dá um levante na casa. E ficou eu e minha mãe do lado. E eu fiquei olhando. Aí ele pegava cada pessoa dessas que ele mandava ficar, botava num banco. Aí ele chegava com meia dúzia de freiras. E as freiras botavam a mão na cabeça da figura e começavam a orar. De repente uma das freiras dava uma baqueada, as outras seguravam ela e levavam para fora. Aí voltavam com uma freira nova, sobressalente. Aí o padre rezava o mesmo indivíduo e mandava ele embora. E aí as freiras cercavam outro e faziam a reza na cabeça, uma das freiras bambeava. Eu estava me sentindo uma sessão espírita, na verdade. E saía, entrava outra, sobressalente e tal. E assim foi, ele me deixou por último. E por último estava eu e minha mãe do meu lado, minha mãe baixinha assim.
Ele chegou, olhou para mim, olhou para minha mãe e falou, o que você está fazendo aqui? Ela falou, ele é meu filho, eu não perguntei que ele é seu. Eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Não mandei você ficar, pode sair. Aí minha mãe saiu, eu fiquei olhando para ela espantado, porque minha mãe, ela não admite essas coisas, não. Tá pensando que tá falando com quem? Põe no seu lugar, me respeite. Mas ela calou a boca e saiu. Eu fiquei olhando para ela, pô, o cara tá com moral. Aí ele botou um banco, me sentou, mandou as filhas embora. Botou um banco, sentou na minha frente e ficou me olhando. Me olhando só, sem falar nada. Me olhando, olhando. Passou uns 5 minutos me olhando, eu olhando a cara dele. E aí eu comecei a ver que ele estava vendo coisas. Ele começou a balançar a cabeça. Deu um sorrisinho. Falei, você está bem. Você tem um caminho muito difícil. Você está decidindo coisas que vão dificultar muito o seu caminho. Mas é muito bonito o seu caminho. Falei, dá para você me descrever? Ele falou, não dá. É muito difícil, é muito bonito, mas é um caminho precioso. Você tem que rezar, você tem que ir à missa, você tem que comungar, você tem que confessar. Aí eu comecei a rir. Ele falou, de que você está rindo? Eu falei, enquanto você falou o que você estava sentindo, eu estou sentindo igual, cara. Mas quando você começou a falar o que você pensa, eu já penso completamente diferente. Aí ele riu, eu ri também. Levantamos, ele bateu nas minhas costas e falou, vai em frente, pensa em Deus. Eu falei, beleza, deixa comigo. Aí foi sair. Quando eu saí, minha mãe apareceu assim numa fumaça. O que ele falou? Ele falou que o meu caminho é bom, que não é mentira sua. Pergunta pra ele. Ele falou que eu estava com demônio pra ela. Porque ela foi falar com ele e ele não dava atenção pra ela. E ela insistindo, não, porque só pode ser o diabo, Deixa o seu filho viver a vida dele. Não, porque isso é Satanás. Ele se desrespeitou pai e mãe, porque está no versículo tal, e tá bom, ele está com o diabo mesmo. Não enche meu saco. E aí pronto, ela manda rezar missa pra mim até hoje, cara. E quando eu vou na casa dela, ela faz questão de dizer, eu mandei rezar 3 missas pra você essa semana. Eu faço o quê? Obrigado. Não precisa, está gastando dinheiro à toa. Porque isso é pago, né? Ela paga. Ela suborna Deus. Sabem que vai perder contato. Sabem que eu não tenho mais necessidade de contato nenhum. A necessidade de contato é deles, né? Eu tive uma história um pouco parecida também com meu pai e tal. Eles estavam fora da minha vida, velho, nos momentos mais cruciais. No nascimento dos meus filhos, nos problemas sérios que eu tive. Eles não existiam. Eles só estão na hora da cobrança. Não existiam. Não existiam. Já não existiam pra nada. Nem pra cobrar. Não tinha espaço. Eu simplesmente não lembrava. Eu não lembrava que um dia tinha tido família consanguínea. Não passava na minha cabeça, velho. Não sei que mecanismo é esse. Eu simplesmente não lembrava. Acho que a realidade à minha volta era forte o suficiente que eu nem lembrar deles. Eu nem me pergunto se eu não sinto falta do meu pai, eu não sinto. Sem culpa, parceiro. Sem culpa. O bem e o mal é uma dualidade. Sim, masculino e feminino. E o que não próton há e é a maior elétron, parte. atração e repulsão. Em iguais medidas fazem o equilíbrio. E o equilíbrio é o destino da gente. Mas cadê o nada? Que nada? Eu não sei o que é nada. Nada é a maior parte de tudo. Tá falando do vazio. O vazio não é nada. Escolheu? Escolhi. Peguei esse aqui mesmo. Pegou esse mesmo. Eu vi. A maior parte da matéria é o vazio, com certeza. Mas quem disse que esse vazio é o nada? Só porque eu não estou vendo nada, eu não sei se... Eu não sei. Eu não permito muito que a minha razão se meta onde ela não é capaz. E eu estou botando ela onde eu acho que que ela deve prestar atenção. Que tipo de sentimento eu produzo dentro de mim? Que tipo de sentimento eu produzo das pessoas à minha volta? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu reajo diante de uma perda, de um insulto, de uma discordância? Estou prestando atenção aí, né, cara? Se eu ficar prestando atenção em coisas acima da minha capacidade, eu não vou prestar atenção no que me toca, que me é muito mais importante resolver do que questões que estão acima da minha capacidade. Eu estou desenvolvendo minha capacidade aos poucos. Eu percebo que hoje eu posso entender coisas que antes eu não entendia. Eu acho que esse processo é permanente. E é um equívoco eu tentar entender coisas que estão além do meu alcance, porque eu perco o tempo e o esforço de eu me dedicar ao agora, ao que eu preciso e posso, ao que está dentro do meu alcance. E eu relevo para segundo plano e fico prestando atenção no que eu não tenho alcance.
troço é antigo. Muito. Pode ser. Tem muita gente perdendo tempo, muito tempo nisso, mas eu acho legal, sabe? Eu não acho que é perda de tempo, eu me sentiria perdendo tempo, mas o cara acha que tá ganhando tempo. Eu não vou trazer pra mim o privilégio da razão, sacou? Ele tá certo lá no caminho dele, eu tô certo aqui no meu caminho, errado tá quem julga o outro. Ele diz que eu tô errado porque eu não vou no caminho dele. Ou eu que digo que ele tá errado porque ele tá perdendo tempo lá na minha opinião. Vou dizer que ele tá errado? Não. Eu estaria errado em fazer o que ele tá fazendo. Sim, sabe? E ele estaria errado em fazer o que eu tô fazendo. Tem espaço por dois, velho. Importa mais conviver em harmonia. Qualquer fator de discórdia, velho, é atraso. Discórdia, não discordância. Mas discordância pressupõe respeito. E humildade também na possibilidade de estar errado. Se a gente tem certeza que está certo, já não deve nem discutir. Quando eu percebo alguém que tem certeza, eu paro, velho. Tem certeza? Tá bom. Eu não tenho certeza, estou em desvantagem. Não damos pau a pau. Aí tu tipo, pode fazer esse trabalho, né? Eu tive essa cadeira de geologia, eu gostava muito de geologia. Eu tratei com desprezo durante uns 30 anos, sem me sentir menor do que eu sou. De repente apareceu uma câmera e depois outra câmera e os vídeos começaram a voar na internet, eu comecei a ficar conhecido e hoje eu já encontro o contrário.
Um olhar de veneração, um olhar que me aumenta, que me vê como se eu fosse maior do que eu sou. Assim como o olhar de desprezo não me diminuiu, o olhar de veneração também não me aumenta em nada. Ajudante de pedreiro, carregador, costureira, faxineiro. Essa é a base da sociedade. A base da sociedade é o trabalho braçal. Se não fosse o trabalho braçal, ninguém aqui estava vestido. Não tinha pauta, não tinha comida para a gente comer. Quem é que planta, quem é que colhe, quem é que traz, quem carrega, quem entrega, quem produz, é sempre de baixo. Os de baixo formam o alicerce da sociedade. Quando o alicerce toma consciência, ele se movimenta. E quando o alicerce se movimenta, a casa cai. Está chegando a hora de parar de esperar e de passar a viver do jeito que a gente gosta. Não como manda uma sociedade mentirosa, falcatruística, comandada por banqueiros e empresários. O mundo não é uma arena competitiva, onde é todo mundo inimigo de todo mundo. Ninguém tem que vencer na vida. A gente tem que viver. E viver a gente vive em paz. Valeu, pessoal. Obrigado. Salve, senhores. Valeu. E nessa sociedade competitiva, a minha derrota é a minha vitória. Favelado, sem recado, sem madrinha. Vim meu pasto pra minha mãe, muito doido de farinha. Logo cedo fui pro mundo assaltar, catar latinha. Tinha sangue nos meus olhos porque a raiva me convinha. Cresci na rua e vi a crueldade do animal. De cimento fiz a cama e de grades meu varal. Desprovido e excluído no sentido literal. Menos apto segundo darwinista social. Aos 20 veio a sorte num abrigo milagreiro, onde aprendi as letras e o ofício de pedreiro. Acordava ainda escuro no flagelo por dinheiro. Não esperava do futuro um alívio derradeiro. Construí um shopping onde eu nunca passei, prédios e escolas onde eu nunca estudei. E um dia, assim como a vida, a estrada acaba. Continua, sei lá. Continua, se continua de outra maneira, com certeza. Outra percepção das coisas. De benguela agonizava nos meus braços, alvejado na costela. Toda a minha vida e o que vira até então fez sentido nas palavras desse velho ancião. Vítimas e algozes, todos somos, todos são. Nas metrópoles em chamas, irmão contra irmão. Não espere mais.